Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um assunto um pouco delicado, tá? Nós vamos falar como nós podemos lidar com sentimentos negativos dos nossos filhos. Lidar com sentimento negativo é muito difícil, a gente não consegue lidar nem com a gente, com o marido, com amigos, com filhos, mas vamos conversar um pouquinho que eu acho que vai ser muito útil para todos nós. Então, há um grande paradoxo. A gente trata os sentimentos negativos dos nossos filhos exatamente da maneira oposta que a gente gostaria que tratassem os nossos. Quer ver só? Quando a gente está com raiva, com ódio, brava, nervosa com alguma coisa, a última coisa desse mundo que a gente quer é alguém que nos diga: ai, é feio falar assim, ai, não pode ficar brava, ah, mas pensando bem, aquele trabalho, o chefe é legal, aquilo não é bem assim. É a última coisa. Quando a gente está nervoso, a gente quer que alguém nos acolha, nos escute, nos contenha, né? A gente precisa desabafar, a gente precisa de uma outra mente. A mente da criança, às vezes, está lotada, não cabe, ela não consegue dar conta de tanta raiva, amargura, tristeza, ódio que ela sente. E aí ela precisa da mente da mãe para dividir isso com ela, para conter, para ajudar a pensar, para ajudar a falar. Então, isso é uma coisa. A pior coisa que nós podemos fazer para os nossos filhos é colocar um tampão nos sentimentos dele, dizendo: não pode pensar assim, é feio. O nosso filho diz assim: eu odeio meu irmão, eu tô com muita raiva. Ah, é feio, não pode. A gente tem que abrir para ele, escutá-lo e perguntar: mas por que você tá com raiva do seu irmão? O que ele fez? O que aconteceu? E ele vai colocando em palavras, e as palavras vão organizando esse sentimento, sem forma, sem jeito, sem cor, que é uma bagunça, é uma coisa inominável. Ela vai ganhando nome, vai se organizando, e ele vai recebendo essa continência, e isso vai se desfazendo. Todo mundo gostaria de viver num mundo em que não houvessem sentimentos negativos, mas isso é impossível, isso não existe, tá? Só numa utopia, numa ilusão, porque nós não podemos viver sem conflito. O conflito gera sentimentos negativos, não tem jeito. A gente quer uma coisa, acontece outra, a gente espera uma outra coisa e tem a frustração, a gente gostaria de ter... Enfim, o tempo todo a gente tem conflitos. E o que a gente faz com esses sentimentos negativos? Tem dois caminhos, tá? Os sentimentos negativos, eles mobilizam a ação nas pessoas. Muito bem. Se esses sentimentos podem ser expressos, tem uma mãe que escuta, que acolhe, que ajuda a pensar nisso, então há um encontro entre mãe e filho. Por quê? O filho está pedindo: mãe, me escuta, e ela está escutando, né? Agora, se a mãe diz: pare de se alterar, então tem um desencontro, porque a criança fala num registro e a mãe no outro. Análogo, por exemplo, se a gente vai falar de líquido, a gente fala em litros. Se a gente vai falar de espaço, a gente fala em metros. Se a gente fala de algo concreto, a gente fala em peso. E em luz é watts. Assim vai. Agora, se a criança fala: mãe, me escuta, ela diz: não se altera, não tem encontro e não tem ajuda. E aí o que acontece? Se os sentimentos negativos são expressos e aceitos e há encontro, eles vão perdendo esse poder de destruição. Por outro lado, o oposto disso, se a mãe manda: para de se alterar, tem um desencontro, eles estão falando linguagens diferentes. Os ouvidos podem ouvir, né? A mãe dizer: para de se alterar, mas as glândulas que mobilizam a ação, não. Então o que acontece? A criança precisa se reprimir, né? Fechar isso. E aumenta a frustração. O aumento da frustração gera uma baixa autoestima. E aí tem dois caminhos de novo. Um, da frustração, que vai gerar o bloqueio das emoções. O bloqueio das emoções é indiscriminado. A gente não consegue bloquear só as negativas e deixar as positivas fluindo. Bloqueia tudo. E o que acontece? Essa criança que precisou bloquear suas emoções se torna fria, distante de nós, mães, e de si própria. E aí ela não cria, ela não inventa, ela não confia nela, ela não entra em contato com o eu verdadeiro dela, ela fica robotizada. Por outro lado, se ela acha
que ela tem esses sentimentos, mas ela é obrigada a bloquear, então ela esconde de si mesma. Se ela esconde dos outros esse sentimento de frustração, de sentimentos negativos, ela se torna uma criança má. E se ela é uma criança má, minha gente, então lá se foi a autoestima e o autorrespeito dessa criança. É isso aí, até a próxima.